Olá a todos e todas, boa noite. Alberto Belim falando. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver. Opa! Oi, Carla, boa noite. Só esperando o Dr. Bruno entrar aqui. Tomei um couro desse. Só aguardar o Bruno entrar para a gente poder começar. Mas é isso aí. Carla, obrigado pela paciência. Primeira live, você já viu como é que é, né? A gente toma um pouco de couro nas coisas e até acostumar com o uso da ferramenta demora um pouquinho. Ei, meu bem, tudo bem? Olá, Lucas, como vai? Saudades, cara. Como é que tá a vida aí? Olá, doutor Bruno. Olá, boa noite. Boa noite, Vinícius. Só aguardar o doutor Bruno entrar. Doutor Bruno, boa noite. Grande Alberto, Obrigado aí pela paciência. Desculpa, pessoal, a demora. o Dizem que pessoal casa estava de na outra ferreiro. live. Tomei um couro aqui dessa internet para fazer funcionar. Nossa Senhora, mas tá bom. Isso aí. Bruno entrou. Gente, obrigado aí pela paciência. Peço desculpas pelo atraso. Eu tomei um couro aqui da internet. Primeiramente, quero agradecer muito a vocês e ao doutor Bruno pela oportunidade da gente conversar sobre saúde mental, um tema que creio que é de pouco conhecimento das pessoas, mas que essa pandemia nos fez refletir, não é não, Brunão? Exatamente, Alberto. Só para começar, deixa eu apresentar o Bruno, né? O Bruno, ele é médico formado pela FASÉ. Eu tive que fazer minha colinha aqui, que é a Faculdade de Saúde e Ecologia Humana de Vespasiano, e hoje ele é médico lá em Morada Nova. É, eu sou estudante de direito, vim conhecer saúde mental por meio do direito, ou seja, eu vim por um caminho torto e o Brunão veio aí me ajudar a entender um pouquinho sobre a saúde mental. O interesse dessa live é mostrar qual que é a importância da saúde mental para a gente e para a nossa sociedade. Brunão, por favor, começa lá, né? Fica à vontade para falar talvez sobre o que é saúde mental, mas você é o especialista, por favor, nos ajude a entender isso. Boa noite, Alberto. Um prazer estar aqui conversando com você. Quando eu vi a sua candidatura, né, a sua pré-candidatura com a temática de saúde mental, eu falei, não, eu vou ter que marcar uma live com o Alberto para a gente conversar um pouquinho sobre isso. É de meu interesse, como eu, como médico generalista, atuo na atenção primária e talvez uns 25% da demanda da população é de atenção primária. E a minha área que eu quero trabalhar é saúde mental, vou tentar a prova no final do ano para psiquiatria, então temos um pouco para falar aí. Bom, e saúde mental, ela se divide, respondendo a sua pergunta, em dois aspectos, tanto cognitivo quanto emocional. Cognitivo significa a parte da inteligência, no sentido de estar com as faculdades mentais na parte cognitiva, é isso. Não tem, por exemplo, você pegar a diferença de um paciente que não está bem cognitivamente, é aquele paciente com um déficit mental ou um paciente que está, por exemplo, com um processo demencial. Agora, no sentido emocional, que é outra vertente também da saúde mental, aí se englobam o bem-estar psíquico, estando bem com a sociedade, estando bem com ele mesmo, e não tendo se descartado qualquer doença do espectro mental. Isso é saúde mental. E Ah, bacana, Bruno. como você falou, né, a questão da pandemia chamou muita atenção para a gente sobre isso, né? Pessoas enclausuradas, todo mundo ali, e a ansiedade batendo, nervosismo, com muita novidade, muita coisa diferente rolando aí por fora, e a gente sem saber o que fazer.
e, ao mesmo tempo, a importância das práticas de cuidado de saúde mental, o pessoal fazendo yoga, fazendo exercício em casa, tentando se manter pleno durante a pandemia. É o que não é fácil, né, Bruno? Eu tenho Exatamente. acompanhado algumas postagens suas. Realmente a gente tem um pouco de dificuldade aí para manter um certo equilíbrio. Eu acho interessante quando você mencionou a questão cognitiva, e a questão emocional, só para esclarecer, é normal a gente ter flutuações de humor, correto? Uhum. Normal é quando essas flutuações elas são desequilibradas, ou seja, se a pessoa, quando ela desce, se ela não consegue subir, ou se ela vai muito rápido de um polo ao outro. Então, eu acho que é uma coisa para a gente pensar, né? Quando é que a gente deve nos preocupar se a nossa saúde mental ela está bem cuidada ou não? Como é que a gente consegue saber se a gente está precisando de ajuda? Então, Alberto, quando, é igual você falou, existem as oscilações do humor que são normais, né? Então, é dentro daquele gráfico, assim, que você tem aquela oscilação de humor ao longo do dia, ao longo dos dias, estando um dia mais triste ou um dia mais feliz, isso é normal, né? Agora, quando a gente deve se preocupar com a saúde mental? É quando a gente está percebendo mais triste do que o normal, por exemplo, que pode chamar atenção para um quadro depressivo. Acho que. Voltou? Voltou. Pode continuar, Brunão, estamos te escutando. Acho que a internet dele deu uma travadinha. Gente, paciência um pouquinho, por favor. Bruno? Bruno? Brunão? Opa, Vou mandar uma. voltou? Opa! Voltou. Bom, como você... Então vamos lá, voltando à sua pergunta, quando a gente deve se preocupar, né? Quando as oscilações de humor elas estão maiores do que o normal, ou seja, quando você fica triste por mais dias, por mais de uma semana, quando você fica mais triste do que o normal, do que seria uma tristeza comum, ou uma tristeza sem motivo algum. Por exemplo, você ficar triste por um familiar que faleceu é extremamente normal, até muito mais triste do que o normal. Agora, quando isso passa pelo tempo, ou então pela profundidade, isso deve-se sim chamar a atenção. Além do que a oscilação do humor, que você percebe que as pessoas às vezes chamam a atenção de você. Nossa, mas você é muito oscila demais. Tem dia que você está super bem, tem dia que você está super mal. Isso pode chamar um pouquinho a atenção para, às vezes, procurar uma ajuda, alguma coisa. E o contrário também, quando você está muito ao tempo todo enérgico, aquela pessoa enérgica mais do que o normal, do que todo mundo, super excitado com as coisas da vida, e a mais demais, e sempre perdendo foco em tudo. Isso também são os excessos que a gente fala, sabe, Alberto? Agora, em casos de déficit cognitivo, quem geralmente chama a atenção são os familiares, que percebem que aquela pessoa não tem um desenvolvimento comum, ou então que ela tem uma reclusão social maior do que o esperado para a idade. Então, são essas coisas. Tanto a pessoa em si pode perceber que ela precisa, às vezes, de uma melhor saúde mental, e quanto os familiares. E ter uma saúde mental não significa procurar um psiquiatra, ter que tomar remédio. Isso não é um mito que existe. A procura da saúde mental ela deve ser feita da mesma forma que a procura da saúde física. Ou seja, você fazer uma terapia, você praticar uma meditação, ou você fazer um exercício físico que faz bem para sua mente, é a mesma coisa de você frequentar uma academia. Não significa que você vai ter que tomar remédio ou vai ter que procurar um psiquiatra, um psicólogo que você esteja doente. É um tabu Bacana, que Bruno. antigamente tinha, né, Alberto? Antigamente era um tabu. Os doentes mentais eram colocados nos manicômios e dá-lhe chicotada, dá-lhe choque, não tinha tratamento, todos eram colocados na mesmo conjunto ali. É verdade. Pessoal que está entrando aí, boa noite. Obrigado pela presença. Eu só respondendo aqui um comentário. Infelizmente, a gente não tem intérprete de Libras. Eu peço desculpa a todos. Quem sabe no futuro a gente consiga aí ter uma
uma ajuda nesse sentido, mas neste momento não. É, eu acho interessante, Bruno, quando você menciona a questão do como era no passado, eu creio que a gente evoluiu bastante. Eu tive uma conversa com a vice-presidente dos usuários de serviços de saúde mental do estado de Minas Gerais, e ela lembrou uma coisa importante. Há 40 anos atrás, a gente dificilmente estava pensando em saúde mental. E tem um livro que é bem cruel a história, não o livro, né? Mas ele reconta essa história que aconteceu em Minas Gerais, esse aqui, o Holocausto Brasileiro, e ele conta um pouco sobre a questão de Barbacena, e você menciona essa questão aí, de como as pessoas eram descartadas como lixo humano. Houve um movimento na década de 80 para tentar acabar com esses maus tratos, e com o passar do tempo, demorou aí mais ou menos umas 2 décadas. Em 2001 teve a Lei 10.216 que instituiu a saúde mental como direito. E é importante a gente falar sobre isso, porque a gente não conhece os nossos direitos, né, Bruno? Você, como médico, você sabe a importância da saúde para a gente. Mas eu creio que a maioria das pessoas não sabe que a saúde não é só o físico, também envolve a questão da saúde mental. Muitas vezes o nosso bem-estar ou o nosso mal-estar tem aí esse reflexo no nosso corpo. É, Como que você pode falar um pouquinho mais sobre isso para a gente, Bruno? Ou seja, realmente a gente entende essa importância dessa saúde para a gente? Você mencionou já a questão do preconceito, mas a gente consegue diferenciar isso? Eu acho que não, Alberto. Ainda tem muito preconceito com a área da saúde mental, com o trabalho tanto dos psicólogos quanto dos psiquiatras e dos médicos em geral, porque a pessoa às vezes ela entende que o bem-estar dela só é somente o bem-estar físico, né? A gente pensa, não, eu estou fazendo uma academia, eu estou fazendo exercício físico, eu estou me alimentando bem, só isso aí já está bom. Só que isso não é bem assim. A gente sabe que a gente, além disso tudo, a gente tem que estar bem com a saúde mental. E é tudo um conjunto. A gente estando bem com a saúde mental, o nosso corpo também vai estar melhor, a nossa vida vai ser mais feliz, mais tranquila, nossos problemas vão ser lidados de uma forma mais tranquila, sabe? E a saúde mental, ela vem desde o diagnóstico precoce, enfim, das doenças, só que esse é o número, uma porcentagem mínima das pessoas que vão ter alguma patologia mental, né? A maior parte das pessoas, elas precisam da saúde mental somente para ter uma vida mais tranquila, uma vida saudável, como qualquer outra coisa. Então, assim, quando a gente fala, eu vou ter uma alimentação regrada, eu não vou fumar, eu não vou beber em excesso, não vou usar drogas, para evitar, por exemplo, doenças cardiovasculares, evitar câncer, evitar esse tipo de coisa. Agora, eu também tenho que pensar, eu vou tentar ter uma vida menos estressante para ter uma saúde mental melhor, eu vou buscar fazer uma terapia, se uma coisa eu estou muito nervoso, ou não estou muito bem, não estou muito feliz, vou buscar fazer uma terapia para melhorar minha saúde mental, vou buscar fazer uma atividade física regular para ter uma saúde mental bem feita. Então a gente tem que pensar nisso também, sabe? Inclusive o conceito de saúde pela OMS é o bem-estar psíquico, mental e coletivo, ou seja, são vários fatores, estar bem com a sociedade, estar bem com o seu organismo, a parte biológica, e também a parte do psique, né, a parte mental. Bacana. Ô Bruno, e isso daí, eu imagino que você está falando essa questão do bem-estar, ele com certeza ele tem repercussões na nossa família, no nosso trabalho. É, Como é que a gente pode imaginar aí, você mencionou a questão do estresse, como é que a gente pode perceber esses reflexos indiretos dessas consequências no nossa vida? Pois é, Alberto, se eu te perguntar, por exemplo, qual você acha que é o principal motivo de afastamento do trabalho? Você talvez ia pensar assim, o que você... Fala a sua opinião, por exemplo. O que você acha? O principal fator de afastamento do trabalho? Dor nas Ah, costas? Garganta doendo?
Uhum. Mais ou menos por aí, né? Dor no ombro, depressão é a principal doença que afasta mais as pessoas do trabalho. Quando você pega um ano produtivo da pessoa, por exemplo, pessoa que vive, sei lá, 100 anos, e aí ela tem, por exemplo, 70, 50 anos de vida produtiva. A pessoa que tem depressão é a doença que você tem o maior rebaixamento do número de dias produtivos daquela pessoa. Ou seja, você rebaixa muito a produtividade daquela pessoa para a sociedade até. E assim, a depressão e todas as coisas, não só a depressão, todos talvez os problemas que são decorrentes da depressão, ela é hoje a principal causa de afastamento do trabalho, tanto temporário quanto é, definitivo. E aí, como que a gente pode perceber, igual você perguntou, que a gente não está bem, por exemplo? Quando você percebe, por exemplo, que está mais estressado que o normal, sabe? Você Uhum. está, às vezes, com o coração mal, está passando mal, por exemplo, pressão alta, por exemplo. A primeira coisa que a gente deve fazer quando o paciente está com pressão alta é descartar alguma ansiedade, algum nervosismo a mais, alguma coisa a mais. Da mesma forma que a gente descarta se a pessoa está comendo muito sal, a gente também descarta os processos ansiosos e nervosos, sabe, Alberto? Então é perceber isso, às vezes algum problema que pode estar relacionado, por exemplo, uma dor no peito, que não tem causa cardíaca, um paciente jovem, mas que está apresentando dor no peito, uma cefaleia muito frequente, mais de 3 vezes por semana, a pessoa com aquela cefaleia, pressão normal, nenhum problema cardíaco, fez uma tomografia sem nenhum problema, só pode ser ansiedade, estresse, entendeu? Aquela pessoa que chega sexta-feira do trabalho, trabalha 50 horas por semana, 60 horas por semana, e chega o final de semana e entra na cerveja ou entra na gandaia, vai até domingo, não descansa nada, e começa segunda-feira mal, estressado de novo. Então, isso é um sinal que você não está com a saúde mental bem feita, entendeu? Você está exagerando durante a semana para chegar no final de semana e tentar compensar por outro lado. Então, são várias Uhum. coisas que a gente tem que perceber ao longo dos dias, sabe? Bacana, Bruno. Mas e aí? A pessoa está passando por essas situações que ela não conhece bem, que ela não consegue lidar. Nós temos estrutura no Brasil, você pode falar aí a partir de sua cidade, Morada Nova. A gente tem estruturas para poder ter esse tipo de atendimento? O que que você acha? Olha, Alberto, eu acho que depende muito de onde a pessoa ela mora. Então, por exemplo, a pessoa que mora aqui em Morada Nova, por exemplo, ela tem um número de médicos por habitantes bem plausível, sabe? Tanto das unidades básicas, tanto unidades de emergência, perto do que a OMS recomenda, que é um médico a cada, um médico da família a cada 2, 3 mil habitantes no máximo. Agora você pega, por exemplo, em Belo Horizonte, que você tem, às vezes, um PSF, por exemplo, um bairro ou para vários bairros. Cada bairro tem 30, 40, 50 mil habitantes. Inviável. Aí a pessoa vai ter que, no caso, procurar a saúde suplementar, os médicos privados ou os médicos do convênio. Então, assim, são duas perguntas, é uma pergunta só com duas respostas, depende. Eu acho que em algumas cidades a gente tem principalmente uma atenção primária bem feita, onde você consegue suprir as principais necessidades da população, sim, bem feita. Agora, nas cidades grandes, nas cidades maiores, infelizmente não. Agora, quando se fala eu falo mais em atenção primária. Agora, quando você tem que chegar numa atenção especializada, que é ter acesso ao psiquiatra e ao hospital psiquiátrico, por exemplo, não, aí o Brasil todo é insuficiente, e eu digo que até o mundo, o número de leitos hospitalares psiquiátricos para cada 1.000 habitantes é um número muito insuficiente no Brasil, evoluiu bastante, mesmo com a lei antimanicomial, mas o acesso hoje ao psiquiatra é muito raro, é difícil ter psiquiatra, principalmente no interior, precisa de ter. Então, assim, em nível de saúde básica, que é o que resolve 80% dos problemas de saúde como um todo, e também 80% dos problemas de saúde mental, sim, no interior, por exemplo, estamos bem supridos, mas nas cidades grandes eu acredito que não. Agora é aquela, Alberto, às vezes a pessoa conhece um médico, um clínico geral, que tem um bom conhecimento de saúde mental, e aí ela sente alguma coisa, procura esse médico vai esclarecer para ela. Essa pessoa tem uma boa estrutura de saúde mental. Ou então uma pessoa que tem condição de arcar com o sistema privado.
Você deve ter tá aí na área da temática da saúde mental em BH, deve, né, estudou um pouco aí pelo que a gente estava conversando sobre o acesso à saúde mental no município de Belo Horizonte, você vê tanto como é falho. É verdade. Pois é, o Bruno, aqui em Belo Horizonte eu particularmente tive um pouco de dificuldade para perceber o funcionamento desses serviços. O meu sobrinho, ele é usuário hoje dos serviços de saúde mental, mas a gente demorou muito tempo para poder conseguir encontrar o diagnóstico e a necessidade de ter esse acompanhamento. É, Como você disse, né, a ideia da saúde, o sistema de saúde, ele é muito bom, só que ele precisa de trabalhar um pouco mais para ter esse acesso e conseguir realmente alcançar a população. E isso é uma coisa que nos preocupa. Na verdade, o objetivo dessa live é isso, é mostrar a importância de a gente conseguir melhorar ou difundir esses serviços para que eles consigam atender melhor a população. É, E eu acho interessante, Bruno, porque apesar de nós estarmos falando, e aí tem várias questões envolvidas, né? Nós podemos falar de prevenção, nós podemos falar do manejo, ou seja, a pessoa ela tem um transtorno mental, como você disse, a depressão, e precisa controlar isso, mas também existe a crise, ou seja, a crise é quando a pessoa ela teve uma situação, ela não conseguiu controlar. Então, imagino que é difícil a gente conseguir. O ponto principal, acredito, seria a gente evitar a crise e começar a trabalhar desde a prevenção, correto? Exatamente. Ô Bruno, o que que você acha que, que a gente pode fazer para poder as pessoas que não têm, às vezes, condições de buscar uma saúde complementar, suplementar, como você disse, como que elas podem lidar hoje? As pessoas elas devem procurar o médico do posto, que é o médico mais acessível para a população, principalmente a população carente, e é o médico da atenção primária, que é o médico generalista. Como eu disse, esse médico ele é capaz de resolver até 80% dos problemas da sociedade, de todos os problemas, em todas as áreas, inclusive da saúde mental. Ou seja, tem-se talvez 80% de chance do clínico geral ser o médico mais indicado para lidar com o problema da pessoa, com o problema de saúde mental que ela tem, sabe? Existem outros Uhum. programas também, por exemplo, caso o paciente esteja tendo algum problema com o alcoolismo, tem os grupos de alcoolismo, com usuários de droga, tem os CAPs AD, que são os CAPs especializados na atenção, mas sempre geridos por esse médico da atenção primária. Ah, que bacana. A Marli, gente, vocês me desculpem, eu não estou lendo direito as perguntas aqui no chat, mas a Marli ela fez uma pergunta interessante, Bruno. Como lidar com um idoso depressivo que não aceita tratamento? Então, eu percebi essa pergunta dela aqui, muito bacana. Não é fácil. Os problemas de depressão no idoso pode ser que não sejam depressão, pode ser uma demência, pode ser um Alzheimer. Geralmente, quando a própria pessoa, o próprio idoso percebe que ele não está muito bem da cabeça, que eles falam assim, geralmente é demência, sabe, Alberto? Então, por exemplo, ele mesmo percebe, às vezes eu esqueço uma coisa, eu esqueço onde eu deixei um copo, ou o meu celular, ou o telefone, esqueço, vou esquecendo. Quando o próprio idoso percebe isso, geralmente fala mais a favor de um processo demencial. Agora, quando a própria família, quando é o contrário, né? A família percebe que o idoso está um pouco diferente, geralmente isso passa por um processo depressivo. Nesse caso, o ideal seria o médico, geralmente melhor ainda o médico da família, né, que é o médico de atenção primária, ir até a casa do idoso para conversar com ele, explicar o que é a depressão, explicar o que é um tratamento, qual que é o tratamento, como se funciona o tratamento. Agora, a família, como ela pode lidar com isso? Além de procurar a ajuda profissional, ela explicar para o idoso, olha, você, pai, mãe, você pode estar com depressão, é uma doença, assim como a hipertensão, assim como a asma, é uma doença comum e que tem tratamento, você vai se sentir melhor, você vai ficar mais feliz, você vai viver de uma forma melhor.
explicar para ela de uma forma mais clara, porque às vezes o idoso não tem essa percepção, sabe? Que ela precisa de Uhum. ajuda, que ela deve procurar um médico, ou um psicólogo, um profissional de saúde, e também estar ali junto com o idoso, dar o suporte para ele, mostrar para ele que você está ali à disposição para ajudar, sabe? Você como familiar ali, à disposição para lidar com esse problema. A ideia é essa. Ah, que bacana. Marli, obrigado pela pergunta, obrigado pelo pessoal pela participação. Eu acho interessante, Bruno, quando você mencionou essa questão da conversa com o idoso, que na verdade os melhores tratamentos envolvem esse em que as pessoas elas participam, ou seja, não é um problema somente do idoso, a gente tem que tratar toda a família. Uhum, Tem alguns filmes que falam sobre isso. O Nise, no Coração da Loucura, menciona como que a Nise da Silveira fez lá na década de 1940 para lidar com dificuldades no âmbito manicomial, no Hospital Psiquiátrico Pedro II. E o que ela foi inovadora na época, que é fazer um tratamento humanizado, ou seja, colocar os doentes, né, os pacientes em contato com outras pessoas. Pelo que você mencionou, a diferença entre a loucura e a normalidade é uma linha, correto, Bruno? É uhum. uma linha de É, equilíbrio. até pegando Então, um gancho aqui para falar que eu vi uma pergunta aqui, ó, do Luciano Santos, como você analisa os impactos da saúde mental em face da pandemia? E o Vinícius, que é médico, meu colega também, me pediu para comentar sobre a síndrome de burnout, que é muito comum em profissionais de saúde nesse momento. O impacto da saúde mental para os profissionais de saúde, especificamente a síndrome de burnout, é o esgotamento mental. A pessoa aquela que se ela se esgota, seja por excesso de trabalho, excesso de estudo e excesso de pressão no ambiente onde ela está vivenciada. Então, por exemplo, o médico, né, ele está esgotado. Às vezes, por exemplo, ele chega em casa, é muita informação, tem que ficar lendo, respondendo os familiares, lidando com a pandemia, lidando com morte. Esse é o esgotamento, é a síndrome de burnout. E isso também pode ser não só no profissional de saúde, como, por exemplo, um empresário, por exemplo, que está lidando com os efeitos negativos da pandemia, por exemplo, ou um profissional liberal que está desempregado, está há quase meses sem trabalhar, ele também se esgota de não fazer nada. Esse também pode ser uma síndrome de burnout, sabe? Ou então, não a síndrome de burnout especificamente, mas um efeito nocivo da pandemia, seja pela lidar com as consequências da pandemia no seu trabalho, até no seu meio social, como também os efeitos de ficar em casa, etc. Então, essa linha que você falou que às vezes é o limite da loucura, a loucura não especificamente, não necessariamente é a esquizofrenia, que é aquele louco padrão que a gente conhece, sabe? A síndrome de burnout, por exemplo, o paciente ele vai estar completamente diferente do seu normal, mas ele vai estar esgotado, ele não vai estar louco, alucinando, falando coisas sem pé nem cabeça, mas ele vai estar esgotado, ele não vai conseguir pensar direito, ele não vai conseguir acordar no outro dia direito para trabalhar. Então, às vezes a gente pensa que o psiquiatra ou a saúde mental é só loucura. Não é. É lidar com muita coisa. É muita coisa. Desde o nosso lidar com o próximo, seja com um companheiro ou com um colega de trabalho, até aí sim, naqueles casos mais graves, lidar com as enfermidades psiquiátricas. bacana, obrigado, Bruno. Obrigado, mestre Luciano, pela participação. Um grande professor aí que me ajudou a pensar em humanizar o direito. E, Bruno, também bom você ter lembrado que também os médicos precisam de cuidar da saúde mental. A gente costuma esquecer que os médicos também precisam ser cuidados. É, Vocês têm notado, vocês têm conseguido esse suporte nessa época da pandemia para lidar com essa coisa que acha que a gente nunca pensou que estaria enfrentando? Então, Alberto, eu acho que a própria sociedade tem dado um suporte, sabe? Pelo menos aqui que eu percebo assim, as pessoas valorizando o seu trabalho, sabe? Às vezes agradecendo pelo que você tem feito, estar ali atendendo a população, esclarecendo dúvidas. Isso é uma forma de conforto também, sabe? Às vezes também o próprio gestor, que é o seu chefe, né?
Às vezes você está um pouco cansado, ou então não está bem, você pede um dia de folga, porque sabe tanto que isso tem sido desgastante, sabe? E também tem muitos serviços de ajuda aos profissionais de saúde, de vários, desde o CRM, que tem com psicólogos à disposição, assim, quase que 24 horas à disposição por telefone, desde até algumas universidades públicas com setores, com serviços, mas isso não tem sido muito divulgado, sabe? Mas, Uhum. é, mas existe sim esse suporte, mas eu falo um suporte talvez mais até pela própria população. Isso é muito importante. Bacana. E isso é importante lembrar, pessoal. Todos nós somos corresponsáveis por uma sociedade, por uma comunidade mais humana. É, Trabalhos como para que todos nós consigamos melhorar, é importante a contribuição de cada um. E cada um pode fazer um pouquinho para tornar aí a nossa vida mais saudável, melhor. Também a Marília comentou aqui, infelizmente, dentro do meio empresarial, a saúde mental é subjugada. Brunão, você quer comentar sobre isso? Ela vai muito do que a gente falou, né, do esgotamento, mas hoje grandes empresas, a gente vê, por exemplo, serviços de um psicólogo à disposição, por exemplo, dentro daquela empresa, ou às vezes um trabalho em grupo, fazer ali uma conversa, trocar uma ideia, levar um profissional, por exemplo, de terapia ocupacional para lidar com os problemas aí mais físicos, daquele trabalho repetitivo, isso também acaba sendo saúde mental. Agora, as empresas que não que pensam somente no lucro excessivo, e aí a gente vê não só da saúde física, como também da saúde mental. Aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente está tendo uns problemas com alguns empresários que estão demitindo os profissionais que chegam com atestado de isolamento para a Covid-19. Ou seja, ela não enxerga que se a pessoa estiver infectada e trabalhando, ela vai provavelmente passar essa infecção para outros funcionários, ela também só enxerga o lucro. Eu vou substituir esse profissional, que é só mais um aqui. Então, quando que uma pessoa dessa, uma empresa dessa, vai pensar em saúde mental do funcionário, sabe? Um empresário, um dono de um serviço que não se preocupa nem com a saúde física, dirá a saúde mental, que tem tanto receio, tanto preconceito por trás disso. É complicado. Só lembrando, pessoal, a saúde mental também é um direito nosso, faz parte da saúde, está englobado ali naqueles direitos que a nossa Constituição protege. E a lei, vou repetir, a Lei 10.216, uma das poucas leis que a gente consegue ler e entender, assegura isso daí como direito de todos. Vou pegar um Então, livro isso aqui para dar uma. fica à vontade. Isso que o Brunão lembrou de que as empresas não percebem é grave, né? Todos têm esse direito. É. Então, é importante que vocês busquem e é importante que vocês se resguardem. A Marília também fez mais uma pergunta aqui, Brunão. Como você relaciona a falta de investimento em saúde mental nas escolas ou meio familiar ainda na primeira infância com o aumento do uso de drogas e da violência entre adolescentes? É. Obrigado, Marília. Nesse caso, a gente teria duas situações, né? A educação privada e a educação pública, mas eu acho que o problema é o mesmo. Eu, por exemplo, uma das grandes críticas que eu fiz no meu colégio que eu estudei, que foi um colégio muito bom, que é o Colégio Bernoulli, isso já falei para os diretores e tudo, que eu adorava estudar lá, mas era um colégio muito apertado, tinha que praticamente viver para estudar e não tinha um aparato de saúde mental bem feito, assim, sabe? Não tinha um psicólogo, eu fazia, às vezes, tinha que procurar alguém que precisava de um psicólogo, uma terapia e tal, procurar por fora, não tinha uma coisa bem feita. Em outros colégios eu vejo que isso é melhor tratado. Então, ou seja, mesmo um colégio de referência hoje no Brasil, né, não tem essa parte da saúde mental bem feita para os seus estudantes, imagine uma escola pública, né? A gente vê todas as dificuldades. Inclusive teve não sei se uma lei ou um projeto de algum político, de algum governante, não lembro em qual esfera, para tirar a obrigatoriedade de psicólogos nas escolas públicas. Aí você vê, né, Alberto, que caminho que a gente está tomando na educação, né? Então responde bem o que a Marília perguntou, né, sobre essa questão, ou seja,
Se os governantes não estão pensando muito nisso, significa que a própria população também não está, né? Porque eles são o espelho e são eleitos pela população. Infelizmente. É, sabe, Bruno, é por isso que eu me interessei pela saúde mental. Não só pela abrangência dela, mas pelos impactos que ela tem na nossa vida. E aí a gente conversou até agora sobre a importância da saúde mental para o indivíduo, e quando a gente conversa sobre políticas públicas, a gente percebe também qual que é o impacto que isso tem para a sociedade. E eu acho interessante por que eu escolhi trabalhar essa questão da pauta da saúde mental, discutindo isso aqui em Belo Horizonte. Em maio, uma pessoa que é viciada em drogas entrou na minha casa para poder roubar objetos para poder manter o vício. O meu sobrinho reportou essa invasão para minha irmã chamou a polícia e conseguiram pegar a pessoa e conseguiram aí recuperar os objetos. Mas o ponto que eu quero chamar é o seguinte: se não fosse o vício das drogas, esse rapaz ele não precisaria de estar nas ruas cometendo pequenos furtos, não precisaria de estar indo para a cadeia, não seria submetido a se tornar um delinquente. Ou seja, quando a gente trabalha a questão da saúde mental, a gente melhora todo um contexto social, correto? Inclusive a segurança pública. Então, e aí você mencionou a É, questão também do trabalho, a questão. E aí a gente começa a pensar, por exemplo, na própria vivência familiar, quando a gente consegue lidar melhor com os nossos problemas pessoais, a gente consegue ter uma família mais estável e mais feliz, correto? é. Essa questão que você falou, por exemplo, eu acho que muitos especialistas em direito público, eles falam que o combate às drogas, ele é muito mais um problema de saúde pública a um problema de segurança pública, né? Talvez o combate ao tráfico, sim, seja um problema de segurança pública, mas o acesso às drogas e os efeitos que aquilo vai ter tanto na pessoa como na sociedade é um problema de saúde pública, né? Então, existe toda uma discussão sobre a legalização das drogas, e aí a gente poderia falar só uma live sobre isso, né, Alberto? Então, assim, não é fácil, a droga ela tem os efeitos totalmente danosos para a pessoa e também para a sociedade. A gente tem a pessoa da família tem um problema de ou álcool ou drogas, né, na sua família, pela sua prevalência, né, pela prevalência dessa patologia na sociedade e nas famílias. Bacana, obrigado. Brunão, estamos chegando aqui a 40 minutos quase, estamos caminhando para a reta final. Caso alguém que esteja acompanhando queira fazer uma pergunta, fique à vontade. Mas, Brunão, eu acho importante a gente reforçar como é que a gente pode cuidar da saúde mental nesta época de pandemia. Ou seja, Uhum. aos pouquinhos estão voltando as atividades, mas para aquelas pessoas que ainda não estão dentro de casa, que ainda estão isoladas, como é que elas podem lidar com esses sentimentos, como que elas podem lidar com a tristeza, com os problemas que elas ainda têm. Que mensagem final você quer deixar para essas pessoas? Então, Alberto, eu acho que a gente primeiro tem que pensar positivo, que isso vai passar, isso está tendo, né? Na última live eu até falei sobre isso, sobre o Covid especificamente. A tendência é de passar, de vacina vir até o final do ano e tal. Mas é lidar sabendo que a gente vai sair dela mais forte, com certeza, sabe? E saber identificar o seu problema de saúde logo no início, que isso talvez não seja coisa da sua cabeça, sabe? Às vezes você está um pouco triste a mais do que o normal, você, não, isso é só tristeza normal. Pode ser alguma coisa a mais, sabe, Alberto? Uma oscilação de humor, ou um nervosismo a mais, né, aquela pessoa que está sempre estourada, isso pode ser um problema a mais. Então, desde aquilo que você falou, não só a prevenção, com práticas boa atividade física, práticas de meditação, alimentação adequada, fazer coisas que goste, ler um bom livro, assistir televisão, ver uma série,
e pensar que aquilo ali, acordar sempre no mesmo horário é bom para você não ficar, não alterar muito seu ciclo ali e tal. Mas também da identificação precoce, sabe, Alberto? Estou aqui falando para todo mundo que está com um pouquinho de tristeza ou um pouquinho de saúde mental um pouquinho prejudicada, já achar que tem algum problema grave. Não é isso, não é esse o meu objetivo. Aí no meio da live eu fui ali pegar um livro que eu li há uns 6 anos atrás e reli ele agora depois para a gente fazer essa live, que é Não é Coisa da Sua Cabeça, da Nayara Magalhães, que é uma jornalista, com o José Alberto de Camargo, com várias citações aqui de psiquiatras, Drauzio Varela e por aí vai. E ela é o que fala, o que você precisa saber sobre ansiedade, depressão e outros transtornos emocionais que atingem uma e a cada 3 pessoas do mundo. Então, assim, é muito interessante. Cada capítulo ele vai falar desde problemas de psiquiatria em si, são ansiedade, depressão, transtorno bipolar, transtorno do pânico, até os processos mais neurológicos, a gente pode falar assim, que são os Alzheimer e a demência em si. Então fica a indicação para quem quiser ler um pouco, estudar um pouco mais sobre isso. Não é coisa de sua cabeça, é o nome do livro, Nayara Magalhães. Obrigado pela indicação, Bruno. Eu vou tentar ler sim, vai me ajudar bastante. E, pessoal, é importante então a gente pensar nisso. É importante estarmos bem, não é coisa da sua cabeça se está se sentindo mal. Há programas de saúde mental na esfera do município, CAPs, redes de atendimento, o posto de saúde, teoricamente, ele tem condições aí de abraçar isso. O objetivo dessa live é a gente mostrar a importância dessa saúde mental e incentivar que se cuidem. Ou seja, não é só o corpo que tem que estar bem, a mente também que tem que estar bem. Os dois caminham juntos aí para estarmos bem também. E quero deixar um incentivo final para que contribuem para o funcionamento das políticas públicas nas suas cidades. O Brunão, aí, um médico que está me ajudando a pensar em saúde mental, a gente já conversou algumas vezes antes, mas conversem com especialistas, procurem especialistas, se não estiverem se sentindo bem, procurem ajuda. Tem um site que fala mapadasaudemental.com.br, também é uma indicação para quem precisa aí de tentar conseguir um tratamento nessa época de pandemia e também voltado para pessoas que estão tendo problemas em virtude do Covid. Brunão, obrigado pela conversa. A gente conversou um pouquinho sobre problemas. Você já falou um pouquinho da saúde mental, sobre a importância que ela tem para a gente como indivíduo. A gente pensou um pouquinho nisso como sociedade. Eu não sei nem como te agradecer aí por ajudar a gente a pensar um pouquinho mais sobre isso. Desejo muito sucesso para você em Morada Nova. Se você voltar em BH, será um prazer te encontrar aqui e eu espero que a gente já tenha superado essa pandemia para que a gente possa se reencontrar. Com certeza, Alberto. Muito obrigado. Agradeço a participação de todo mundo aí na live. Muito obrigado. Um grande abraço. Sucesso aí na sua carreira. Obrigado, meu amigo. E, pessoal, fiquem à vontade caso queiram procurar o Dr. Bruno. Ele tem lá o Instagram dele, o @Dr. Bruno, Dr. Bruno Versiani. Ele tem várias postagens e publicações que falam, inclusive, da saúde mental. Tenho certeza que vocês podem encontrar muita coisa lá para lidar com, tirar dúvidas e mandem mensagens para ele se vocês precisarem. Caso vocês queiram conversar um pouquinho mais sobre políticas públicas, será um prazer conversar com vocês. Estou lá no Instagram, Alberto Belim, mas também podem me mandar mensagens no WhatsApp, o meu DDD 99 31 99 128 7578, ou no Gmail, albertobelim.bh@gmail.com. Será um grande prazer conversar com vocês, receber dicas e dúvidas. Não sou especialista do Dr. Bruno. E obrigado, pessoal. Obrigado, Marli. Obrigado, Marília. Obrigado, Laura, Ricardo, mestre Luciano e tantos outros que participaram. Peço desculpas por não ter agradecido a todos.
Eu quero, antes de finalizar, agradecer em especial os professores que me ajudaram a conhecer um pouco mais sobre saúde, que é a professora Juliana, o professor Luciano. Bernardão, um grande abraço para você, meu amigo. Obrigado por estar presente. O próprio médico, doutor Bruno, que está aí me ajudando, e tantos outros que estão me ajudando a entender um pouco mais sobre como a gente pode contribuir para uma saúde, para uma sociedade melhor. Obrigado a todos vocês. Obrigado pela paciência. E, Brunão, um grande abraço para você, meu amigo. Tamo junto. Abração. Tchau, gente. Boa noite a todas e todos.